começa a edição de hoje com um papo sério aqui no Mulher Demais. Vamos colocar uma foto aqui na tela. A gente comentou nos últimos dias, nos últimos meses até, vários destaques sobre essas 4 mulheres. O que elas têm em comum, né? Suzana Werner, a Larissa Manoela, Ana Hickman, a Nayara Azevedo. 4 mulheres bem-sucedidas, famosas. O que elas têm em comum? Todas foram vítimas da chamada violência patrimonial. É uma forma de violência que está por aí espalhada, sobretudo entre as mulheres, de diferentes classes sociais, em vários tipos de relações familiares. Os sinais, muitas vezes, são sutis. E é preciso saber qual é o seu direito. Para conversar com a gente sobre esse assunto, para que a gente possa entender melhor o que é a violência patrimonial, aqui no estúdio eu recebo o advogado Jorge Gemoglio. Bom dia, seja bem-vindo, viu, doutor? Obrigada pela sua participação, Obrigado viu? também pelo convite. Tudo certo. E para você que está em casa, claro que você pode e deve participar, interagindo comigo, enviando perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais. É o 991050400. Você pode compartilhar aí sua dúvida, sua mensagem, um relato, uma experiência de alguém que está aí por perto que você está querendo ajudar. O importante é participar. E se não quiser se identificar, tá tudo certo também, tá? 991050400. Para facilitar a vida dos nossos telespectadores, doutor, a gente já separou aqui umas telinhas com os tópicos para ficar mais prático de todo mundo entender. Vamos soltar aí a primeira? Vamos soltar aí a primeira telinha, então. Tá aí? Tá sim. O que é? Vamos partir do conceito, então, né, doutor George? O que é a violência patrimonial? Algumas pessoas chamam de abuso patrimonial também. Explica pra gente. Isso, eu gosto sempre de voltar um pouco pra gente entender e diferenciar. Porque, assim, a gente, comumente no nosso dia a dia, a gente já tem noção daqueles crimes mais comuns contra o patrimônio, que é o furto, que é o roubo, que é o estelionato. Mas aí a violência patrimonial, ela se caracteriza por o agressor, o ofensor, ele se aproveitar da vulnerabilidade da vítima. Então, o direito penal, o direito como um todo, ele veio justamente para proteger essas condições de vulnerabilidade. Então, a gente vai se afastar um pouco desses crimes comuns e tratar mais de crimes específicos. E aí é que surge a violência patrimonial, que é quando o agressor se vale de uma vulnerabilidade da vítima para controlar o patrimônio dela, a ponto dela retirar dela a sua liberdade. Então, não é a mera violência, digamos assim, por si só, mas é alguma forma de controle sobre a vítima. Então, vai ser, por exemplo, casos que a pessoa que recebe o dinheiro, ela passa o seu patrimônio, o seu salário todinho para outra pessoa e não pode mais dispor sobre ela. Só que, como você disse, ela começa muitas vezes de forma sutil. Então, às vezes, é aquela celular que ele pega e quebra para ela não ter mais acesso às redes sociais, não permitindo mais ela fazer empréstimos, ou controlando suas contas bancárias, ou fazendo empréstimo no seu nome e controlando. E, assim, ficou tão forte essa violência patrimonial hoje em dia que a lei abrange não só contra a mulher mais, e sim abarca outras situações de vulnerabilidade. Então, nós temos hoje a violência patrimonial contra a mulher, contra o idoso e contra a criança e o adolescente numa lei recente, inclusive aquela lei baseada no menino Henry Borel. Sim. A lei veio a ser nomeada em homenagem a ele justamente para proteger também os casos de violência patrimonial contra criança e adolescente. O que acontece muitas vezes, né? Acho que até na maioria dos casos, é que os agressores se escondem numa face de cuidador, né? Estou fazendo isso para te proteger, confia aqui em mim e se vale disso, justamente dessa relação que devia ser de confiança, mas que na verdade está sendo uma relação de crime mesmo, de controle, né, doutor? Sim, é isso. A violência patrimonial, ela, como você disse, eu volto a ressaltar, ela começa de forma muito sutil. Então, assim, eu dei exemplos dos casos com as mulheres, mas, por exemplo, nos casos dos idosos, vai ser aquela procuração que o idoso, que às vezes, muitas vezes, nessas tecnologias mais novas, por exemplo, o caso do Pix, ele já não consegue mais mexer muito bem no Pix, realizar transferências, fazer toda... Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, que é o caso do meu avô, que ainda usa o tempo do cheque. Sim. Então, assim, para ele, essa modernização do Pix e transferência bancária, muitas vezes ele possui essa dificuldade. Então, aquela pessoa vem como, eu vou lhe ajudar, estou aqui para, de alguma forma, lhe auxiliar, e aí o idoso passa a procuração, passa o controle das contas, e o agressor, ele passa não só mais a controlar e prestar contas, ele passa a utilizar em nome próprio, retirar a liberdade do idoso, da criança, da mulher, a gerir a sua vida, a tornar quase que um incapaz. Então, a violência patrimonial se caracteriza nisso, de retirar a liberdade, retirar a condição de vida da pessoa.
Patrimonial especificamente, porque diz aqui, porque nós temos também as violências morais, psicológicas, mas a patrimonial específica é retirar a liberdade econômica da vítima. É não permitindo que ela tenha a sua vida plena. Sim. Podendo ir a um restaurante, podendo ir a uma praia e comprar um coco. Poupar, a pessoa, né? exato, Viajar, a pessoa passa, por exemplo, a ter que pedir dinheiro para coisas simples. Aí ali tomar água de coco, aí no shopping, a ter que comprar um livro, a fazer um lanche. A vítima passa a ter que ficar justamente nessa condição de vulnerabilidade, tendo que pedir, muitas vezes se humilhar. E aí passa numa condição realmente humilhante, né? Trazendo um caso bem recente, já que eu citei as famosas no comecinho do nosso quadro, a Suzana Werner, por exemplo, ela disse que recebia uma mesada do marido, né? Exato. Então, assim, a gente já começa a ter um pouco de desconfiança. Claro que a gente tem uma relação que devia ser pautada na confiança, né? Então, isso aqui é uma mesada. A própria Nayara Azevedo também disse que em alguns momentos da vida recebia R$1.000 de mesada, sendo que era ela que trabalhava. Então, já soa meio esquisito, já acende esse sinal de alerta também, né? E veja que nesses casos que tomaram a mídia nesses últimos dias, não são mulheres, assim, sem instrução, mulheres que não têm conhecimento, são mulheres que hoje em dia poderíamos até dizer assim, empoderadas, que se vendem, que se colocam, se posicionam na mídia como mulheres donas de si, que por mérito, por consequências das atitudes delas, chegaram na posição que chegaram financeiramente e publicamente, mas ainda assim são vítimas disso, porque a violência patrimonial, principalmente no âmbito da mulher, ela começa de forma muito sutil. O agressor, ele não vai chegar logo pedindo o controle das suas contas, ele não vai chegar tomando conta de todo o seu patrimônio, ela começa de forma muito sutil. É aquela proibição de frequentar um lugar, é aquele celular, aquela mensagem que ele pega sem ela ver, é a quebra do celular, tô com ciúme e tal, e muitas vezes a mulher se coloca na posição de, ele faz isso porque gosta de mim, ele faz isso para me proteger, isso é cuidado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado nesse limiar entre identificar o que é realmente cuidado, uma relação que faz parte na conversa, no diálogo, e até que ponto isso adentra no direito penal. Que aí sim, nesses casos mais graves, que começa a perder o controle da sua conta, da sua vida, e perder toda a gerência, e você passa a ser dependente, inclusive quando o seu próprio salário passa a ser gerido por um terceiro, aí já começa a adentrar no direito penal. E aí nós temos os canais de denúncia e as medidas apropriadas para isso. Muito bem. Vamos passar aí para a próxima tela? Minha diretora, não escutei o que você falou, viu? Minha diretora está falando sobre a questão do alerta, inclusive a gente vai falar sobre sinais de alerta agora. Cartão de crédito, recebimento de aposentadoria, tudo isso está inserido nesse contexto, né, doutor? Especificamente nos casos dos idosos, por exemplo. Idosos que recebem benefícios previdenciários. Muitas vezes idosos gostam de ter esse saque direto do benefício previdenciário que recebe do INSS, do fundo de aposentadoria. Então, se ele delega a um terceiro por meio de procuração, ou verbalmente mesmo, às vezes na amizade, com o gerente do banco, se ele delega isso a terceiro e esse terceiro passa a gerir essa conta, sem prestar contas, sem saber com o que está sendo gasto, se não está sendo tudo feito em benefício do idoso, isso são sinais de alertas que têm que ser atentados. Assim, não é o simples fato de delegar uma procuração, não é o simples fato de gerir uma conta, isso é comum, isso faz parte do dia a dia. Isso principalmente entre casais, entre pais e filhos, né? Geralmente pais idosos, práticas comuns. Os sinais de alerta surgem quando justamente se exacerbam. Quando o idoso já não tem mais controle da vida dele, ele já não começa mais a querer sair, não começa mais a querer comprar presentes para os netos, porque passa a sentir uma falta de dinheiro, começa a questionar, não há uma prestação de contas. Então, são sinais sutis que, quando acumulados num contexto, principalmente quem está de fora, vai poder observar melhor essa situação. Falando em sinais de alerta, uma telespectadora aqui no nosso WhatsApp já percebeu esses sinais de alerta, ela já identificou. Ela disse que recebeu um valor de R$1.200, a cunhada dela gastou tudo. Me dava só um pouquinho desse dinheiro, né? Uma época aí que ela recebeu durante vários meses. E ela disse que hoje em dia tira dinheiro para o filho dela. E a cunhada fez até um empréstimo muito alto na conta dessa nossa telespectadora. E hoje ela está sem condição de pagar esse valor. E aí ela pergunta o que fazer, se precisa entrar com uma ação judicial, algum tipo de processo, já que ela já identificou aí nesse caso, né, doutor? Nesse caso específico, que já há identificação, então, nós temos vários mecanismos justamente para reaver e proteger a vítima. Temos no âmbito civil as ações de cobrança, normal, comum, um rito mais célere até. Mas no caso do direito criminal específico, principalmente nos casos de violência doméstica,
envolvendo a mulher, nós temos hoje as medidas protetivas de urgência. Certo. Então, a mulher identificou que está sendo vítima de uma agressão, seja patrimonial, seja física, psicológica, sexual, qualquer que seja. A mulher hoje tem um canal direto com a delegacia da mulher. Então, ela identificou, ela pode fazer essa comunicação, seja presencial, seja por boletim de ocorrência de forma online, mas eu recomendo sempre que seja feita de forma presencial, até porque a delegacia da mulher está preparada para o recebimento dessas vítimas, vai ter todo o acolhimento, hoje é uma delegacia preparada para isso. Então, identificado a violência patrimonial nesses casos, procura-se ou um advogado de sua confiança ou diretamente na própria delegacia, a autoridade policial, para fazer a denúncia. Pode ser feita até de forma anônima no início, não há problema, para se resguardar, se há esse medo. E ela identificando o agressor, há hoje as medidas protetivas de urgência. Por exemplo, no caso de um marido, a primeira medida, por exemplo, é retirar o agressor do lar, determinar que ele devolva os bens que ele se apropriou indevidamente à vítima. Então, nós temos várias situações. Com as crianças e adolescentes, por exemplo, a lei do menino Henry abrangeu também essa questão das medidas protetivas também em face da criança. Então, se você também identificar uma criança que está assim, no abandono material, não está tendo condições de ir para o colégio, não está tendo a vida que uma criança merece, isso também pode ser feito também através de medida protetiva. Aí não vai ser na delegacia da mulher, sim na delegacia própria da infância e juventude. E no caso do idoso, nós temos hoje também uma delegacia especializada, a delegacia do idoso, até aqui próximo da TV Correio, fica aqui no centro, perto do Mercado Central. Certinho, então. Anota aí essas informações para depois não ficar adiando também uma situação muito chata e assim, criminosa mesmo, né? Já que alguém fez um empréstimo no seu nome, a responsabilidade acaba sendo sua de pagar, né? E aí envolve uma relação familiar também, é muito constrangedor acima de tudo, né? A gente volta a conversar já, viu, doutor? Você vai mandando aí suas perguntas pra gente, compartilhando, quem sabe, algum relato, sua experiência. O WhatsApp do Mulher Demais está na tela, é o 991050400. Eu volto já pra gente continuar conversando, tá, doutor? Por enquanto a gente muda